Bom, meus amigos, o ex-ministro da Saúde, ex-deputado federal, possível candidato a presidente ou possível vice de Ciro Gomes esteve no Flow. Eu assisti às mais de 3 horas da participação dele lá e separei aqui alguns trechos, alguns pontos que eu considero importantes para trazer para vocês, para a gente analisar aqui no canal Politizando. Sejam todos muito bem-vindos, eu agradeço demais o apoio. Quando eu gravo aqui, a gente está quase chegando aí aos 13 mil inscritos. Nosso canal hoje, no dia 1º de julho, comemora 2 meses. E claro, a gente está muito feliz com a repercussão e isso acontece graças a vocês. Por isso é importante, quem não se inscreveu, se inscreva, ativa lá o sininho, confira se você já ativou. E claro, se gostar do vídeo, deixa aí o seu like. Bom, pessoal, claro que o Ciro Gomes, né, que esteve no Flow há pouco tempo, foi um sucesso. A gente já falou aqui várias vezes. Eu gravei 2 análises sobre a participação do Ciro lá. Não deixou de ser assunto também dessa edição do Flow. Mas antes de falar de como é que eles chegaram ao assunto Ciro Gomes, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu considero interessante. O Mandetta, que foi deputado federal. E olha, detalhe que eu achei assim importante, porque ele foi deputado federal por 2 mandatos e chegou um momento que ele não quis mais candidatar. Dizia que estava cansado, de que ficou ali um ano fora Dilma, depois fora Cunha, depois fora Temer. Enfim, aí ele chegou tanto fora, ele até brincou, agora fora eu. E aí ele não se candidatou mais nas eleições de 2018, foi convidado para ser ministro do Bolsonaro. Ele disse que entendeu isso como um convite em prol do Brasil, nas palavras dele ali. E aí alguém pode discordar, achar que é um absurdo fazer parte de um governo como esse, mas a gente tem que entender ali talvez a motivação pessoal, enfim, ele que, segundo o próprio disse, era uma referência quando o assunto era saúde e SUS. Inclusive eu vou explicar aqui se ele é a favor de privatizar ou não o SUS. A gente vai ver como que tem coisas que são às vezes, né, distorcidas por quem não gosta de uma figura ou outra. E que ele observava, como quando deputado, que Bolsonaro e Jean Willis meio que um se nutria do outro. E que ficava observando aquela coisa dos dois, um atacando o outro o tempo todo, e ambos colocando isso na internet. Ele achava aquilo um pouco estranho, mas ele percebeu, né, que Bolsonaro viu que causar polêmicas na internet rendia. Então esse é um ponto que talvez muita gente precisava ter olhado isso com mais calma, e há quem atribua, inclusive, que a ascensão de Bolsonaro também, não é só isso, se deve àquelas rivalidades que ele tinha lá com o próprio Jean Willis. Enfim, vamos avançar aqui. Foi perguntado se ele será candidato em 2022. E o Mandetta disse, não sei se terá espaço para isso. Em relação à presidência, é claro. E aí perguntaram, você tem vontade? E aí o Mandetta respondeu, eu sou muito inconformado com as coisas do Brasil. Me incomoda ver as coisas não funcionando e eu sei que tem que investir em ciência. Tem que prestigiar quem está estudando. E coloca ali algumas de suas ideias, seus anseios. E ele emenda dizendo, vontade eu tenho, mas é uma construção muito ampla. Eu acho que tem que ter um componente um pouco de destino. Não é uma coisa somente de ir e conversar com Antônio, Maria e José. E aí o Igor até zoou, dizendo que Deus sacaneou com a gente em 2018. Olha, o Mandetta lá é religioso, eu também tenho a minha religião, mas eu acho que se existe um erro que muitos religiosos acabam apregoando, essa coisa de que fulano está determinado por Deus para assumir essa ou aquela função. Eu acho que a eleição de alguém é uma construção humana, uma construção coletiva, que depende sim da conversa de A com B com C. E, enfim, é isso. Senão a gente nem vota, senão a gente nem faz campanha. Se fulano já está destinado a assumir aquele posto, então qual que é o nosso papel aqui na Terra? Então eu acredito muito, né, no nosso livre-arbítrio, no nosso poder de decisão, na nossa capacidade de escolher bem ou mal aqueles que nos representam. E no caso de 2018, né, aqueles que votaram no Bolsonaro, pelo menos essa culpa eu não carrego, no meu ponto de vista, escolheram muito mal. Agora é necessário a gente compreender o que levou 50 e tantos milhões de brasileiros a votar em Bolsonaro. Se a gente só chamar esse pessoal de gado, de fascista e empurrá-los para lá, o Brasil não vai se reconciliar, não vamos conseguir construir uma nação mesmo unida, por mais que 10 ou 15%
continuem radicalizando com o Bolsonaro, esses sempre, né, persistirão ali ao lado dele, é necessário a gente compreender que boa parte dos nossos irmãos brasileiros estavam muito decepcionados com os anos do PT no poder e fizeram um voto de protesto. E aquele que melhor representou ali o antipetismo, que era a força dominante na época, foi o próprio Bolsonaro. Então, para mim, aqui é um ponto que é uma crença dele, então tá tranquilo. Mas eu acredito que não é nada de destino. Eu acho que é uma construção, né, que depende dos homens, e aí, com seus interesses, com o seu egoísmo, com o seu orgulho, a gente vai, enfim, construindo aquilo que é bom ou ruim em determinados momentos da nossa história. E aí quando partiu... ele disse aqui um detalhe importante, né, que Bolsonaro e Lula dependem um do outro. Isso está ficando cada vez mais evidente. E aí na parte das perguntas, o internauta disse que no palpite deste internauta, só a chapa Ciro e Mandetta venceria Lula ou Bolsonaro no segundo turno. E que isso independente de quem seja o presidente ou vice. Então, para esse internauta, para esse que participou, uma chapa com o Ciro na cabeça e o Mandetta de vice, ou vice-versa, seria muito forte e venceria Lula ou Bolsonaro. O Mandetta brincou, deu uma risadinha ali e tal, chamando de Cirão da Massa, que até comentou, teve aqui outro dia, né? E aí abre aspas para Luiz Henrique Mandetta. Converso bem com ele. Eu acho que a gente tem que fazer o possível para que tire o Brasil dos dois extremos, porque não vai pacificar. E se não pacificar, a gente não vai ter a paz para planejar e ir atrás de uma coisa que seja boa para todo mundo. A agenda dos dois, Lula e Bolsonaro, é muito própria deles. E eles querem abrir a boca e enfiar a agenda deles goela abaixo. E quem não aceitar aquela agenda, seja de um, seja de outro, é como se fosse traidor. E aí o Igor chega a brincar, ou é comunista ou é fascista, né? E o Mandetta também concorda e fala, a gente precisa de uma coisa mais moderna, mais atual, tirar o pessoal da pobreza. E aí um ponto importante é que sobre eventual união em 2022, o Mandetta disse, eu espero que sim, que não fragmente todo mundo. Por isso eu digo que ser candidato é importante. Não ser candidato numa situação que, se você for, só está ajudando a fragmentar também, é um ato político. E também tem que ser entendido. Gente, isso é importante a fala dele aqui. Que não é só assim, não, eu vou me candidatar para fragmentar e tal. Ele fala que, nesse caso, não ser candidato também é um gesto importante. Eu concordo com ele. Então é necessário a gente observar, até o ponto que ele fala mais atrás, que é o que eu acredito demais nisso, que mesmo que Lula seja vencedor o ano que vem, claro que nada se compara a uma reeleição de Bolsonaro. Qualquer candidato, eu acredito, que vencer o ano que vem vai conseguir fazer algo melhor do que o atual governo. Mas a questão é, Lula vencendo, o país estará pacificado? Analise a família de vocês, como é que ficará com Lula vencendo? O trabalho, os grupos de WhatsApp, o país está desunido e continuará caso Lula vença. Claro que nós não teremos essa ameaça à democracia que Bolsonaro essa coisa realmente assim, o fundo do poço. Mas eu concordo com o Mandetta. Qualquer um dos dois que vença o ano que vem, a pacificação tão necessária para o país não acontecerá. E aí o Mandetta diz que tem política boa na esquerda, no centro, na direita. E que essa coisa de idolatrar pessoas, Lula, Bolsonaro, eu tô fora. E sobre se ele aceitaria ser vice de alguém, ele falou, vou com o maior prazer se eu acreditar no projeto. E isso é importante. Eu já tinha até ouvido ele falar isso em outra entrevista. Ele repete isso e ele fala assim, com convicção, que se o projeto for bom, ele até brinca, eu distribuo santinho. Vou para a rua distribuir santinho. Então esse é um ponto importante, porque o Ciro tem insistido muito em projeto. Inclusive, eu gravo este vídeo pouco antes de acontecer uma live, um debate em que estarão presentes Ciro Gomes, Henrique Mandetta e Eduardo Leite. Então a gente observa que existe um diálogo entre Ciro e Mandetta, aquele manifesto que o Ciro assinou em defesa da democracia, que os petistas ficaram loucos, que é um absurdo, o Ciro agora é de direita. É um simples manifesto, gente. O Ciro não colocou Meirelles de presidente do Banco Central para alguém acusá-lo de ser de direita. Que é isso? Nem Joaquim Levy
como ministro da Fazenda. Calma lá. É um simples manifesto em defesa da democracia. Foi a convite do Mandetta. Eles já participaram de outras lives, eu já gravei aqui. O primeiro vídeo que eu gravei foi a live Mandetta, Ciro, Calil e Márcio França. Está aqui o primeiro vídeo, lá de 1º de maio. Então existe um diálogo. Sobre a presença dele como vice, eu confesso que por conta do partido eu fico com os 2 pés atrás. O Democratas, o DEM, antigo PFL, tem uma história de defesa do neoliberalismo, de votar a favor dessas reformas que destruíram o direito ou dos aposentados ou dos trabalhadores, a favor do teto de gastos, mas é necessário observar. As pessoas, os partidos, eles podem mudar de opinião até por força dos acontecimentos. A gente tem observado vários economistas que antes eram liberais quase que radicais, hoje já são contra o teto de gastos. Já defendem uma intervenção maior do Estado. Então as pessoas mudam e os partidos também mudam. E o detalhe é, o Ciro, mesmo quando discute com esses candidatos, mais do campo da direita, ele tem deixado claro que ele apresenta um projeto de centro-esquerda. E qualquer um que quiser apoiá-lo, ele receberá esse apoio. Então o Ciro tem sido, inclusive, muito duro. Eu lembro de uma live do Ciro com o Rodrigo Maia na Fundação Fernando Henrique Cardoso, Fundação FHC, do Ciro na cara do Maia falando mal do teto de gasto, das reformas que foram feitas muito graças ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Então o Ciro não é aquele que, quando está diante de alguém que defende essa reforma ou outra, ele vai lá e desconversa. Não, o Ciro tem deixado claro quais são as suas posições sobre diversos assuntos, em especial sobre economia. Sobre privatizar o SUS, ele aproveitou para esclarecer que foi a turma do PT que construiu uma narrativa de que ele queria privatizar o SUS, pegando uma fala dele no Roda Viva. E explicou que a ideia dele é a seguinte: você pode discordar. Eu até me dou o direito de nem concordar nem discordar, eu quero estudar mais o assunto. Que ele fala assim, quem tem muito dinheiro e que é atendido pelo SUS, porque tem serviço que só o SUS presta, ele fala, olha, essa pessoa poderia contribuir de alguma forma com um ou outro tratamento, esses muito ricos. E aí esse aumento da arrecadação do SUS seria importante para ampliar o serviço e o atendimento para quem depende do SUS. E aí, segundo ele, pegaram essa ideia, que não é de privatizar, mas e aí transformaram essa ideia então como se fosse. É a versão dele, não estou aqui fazendo a defesa nem nada, eu até gostaria mais de estudar o assunto. E eu percebo assim que o Mandetta, tirando o assunto saúde, ele tem sérias limitações, não dá pra gente também empolgar demais. É alguém, quando ele fala de educação, ele só os clichês, né, de sempre. A gente tem que melhorar, a educação é muito ruim, não sei o quê, mas não dá nenhum tipo de ideia nesse sentido. Então me parece que para presidente ele precisa amadurecer mais. Mas não sei, como vice, dependendo do tipo de conversa que tiver. Olha, eu fiz uma enquete aqui no canal, lá na comunidade, e ele foi muito bem votado, perdendo só para a Marina Silva, não me falha a memória. O Calil também foi muito bem votado. Enfim, vamos observar. Inclusive essa live que terá no dia 1º, talvez você assista a live, já aconteceu, claro, eu vou comentar aqui no canal Politizando. E é importante a gente observar todos os movimentos desses que, vez ou outra, são colocados como possíveis vices de Ciro Gomes ou também como possíveis candidatos a presidente em 2022. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.